Vamos discutir nesse AVNews o momento de Thales Magno. Será que ele está triste? Por que será que ele não comemorou o gol do último sábado, o primeiro feito por Germancano? Será que Thales está com dores? Será que Thales está com problemas psicológicos ou não? Ele está ansioso por melhorar. Vamos ouvir especialistas, jogadores que saíram cedo da base, brilharam, vão falar sobre esse momento de transição. Vamos falar também sobre um titular do Vasco que por muito pouco hoje não ficou de fora da partida da próxima quinta-feira. Vamos falar da partida de quinta, sobre o nosso adversário, vamos falar do árbitro, dar detalhes do árbitro. E uma informação importante, hein? O juiz para o jogo da semana que vem da Copa Sul-Americana. Já eu vou contar para vocês quem é essa peça. Essas e outras informações. Tem punição a Felipe Melo, tem gramado de São Januário, tem a base do Vasco jogando pra burro essa semana. Muita informação num AVNews em que nós vamos falar daquilo que nós mais amamos: o Vasco e o futebol do Clube de Regatas Vasco da Gama. Até já, depois dela, que tá mais feliz depois da vitória, tá até tocando um frevo, mas ela mesmo tá querendo ver o jogo de quinta-feira. Chega mais, guitarrinha, já a gente volta. Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados do canal Atenção Vascaínos. Está entrando no ar o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda noite que você curte tanto. Nessa terça-feira, dia 17 de novembro, faltando 2 dias para o Vasco voltar a campo, quinta-feira, na parte da noite contra o Fortaleza, jogo remarcado ainda do primeiro turno. Você se lembra do dia 13 de outubro de 2019? Naquele dia, o Vasco vencia o Fortaleza por 1-0, jogando com o seguinte time: Fernando Miguel, Iago Pikachu, Osvaldo Henriques, Leandro Castanho e Henrique, Andrei e Richard como volantes, Rossi, Marrone, Thales e Ribamar. O Vasco venceu por 1-0, gol de Iago Pikachu de pênalti convertido aos 23 minutos, pênalti em cima do capitão Leandro Castan. Mas aquele jogo ficou marcado por um lance que você vai rever agora. A lambreta de Thales Magno marcou o menino, trouxe o menino para o mercado do futebol. Inclusive, Gabriel Dias, lateral direito do Fortaleza, acabou sendo expulso. Mas do glamour de 2019 ficou apenas o glamour. Porque em novembro ele foi para o Mundial, o Vasco até reclamou porque estava ali numa briga de final de ano, na dúvida se iria ficar numa posição melhor ou até ainda brigar para cair, mas acabou liberando o jogador para o Mundial Sub-17 disputado aqui no Brasil. E Thales Magno se contundiu, você está vendo a foto. Ele se recuperou, em janeiro voltou, jogou pouco no início do ano e no final de fevereiro, no Carnaval, numa folga, você está vendo aí a manchete, ele também se machucou. Teve uma lesão no pé que o deixaria pelo menos de 3 a 4 meses afastado. No entanto, veio a pandemia, que para ele até foi bom, porque ele não perdeu jogos. O Vasco jogaria em maio pela volta da Sul-Americana contra o Caracas, mas com a pandemia foi tudo cancelado. O Thales conseguiu se recuperar, voltou a treinar, mas não vive um grande momento. Thales Magno é um jogador que tem muita gente que realmente acredita no seu talento. A gente vai trazer alguns dados de Thales Magno nesses 2 anos vivendo o Vasco da Gama. São 48 jogos, são 4 gols e 6 assistências. Em 2019 foram 16 jogos, 2 gols, 1 assistência, 4 cartões amarelos. Nesse ano, 32 partidas, 2 gols, 5 assistências e 1 cartão vermelho no jogo contra o Fluminense. Ele tem 18 vitórias como profissional do Vasco, 12 empates e 18 derrotas. Está ali praticamente no 0-0. Mas vem vivendo um momento difícil, sendo muito criticado pelo torcedor vascaíno e por nós da imprensa também. Sábado chamou a atenção no jogo, principalmente pelo lance do primeiro gol, em que Thales Magno não celebrou. Parece que virou as costas para a comemoração. E a gente foi correr atrás dessa informação e eu conversei com pessoas hoje próximas ao jogador
que me garantiram que ele tá na boa, não tá triste, não tá chateado. O campo, e ontem o Léo Matos falou isso na nossa live, o lateral direito do Vasco, o campo muito pesado do Estádio do Esporte na Ilha do Retiro, o cansaço batendo, e realmente, além disso, Thales Magno, você deve se lembrar, logo depois de uma jogada de linha de fundo, acabou caindo e ficou no chão. E pareceu, pela imagem, não estar se sentindo bem. A informação que eu tive é que ele recebeu uma pancada no local, aquele mesmo local da lesão, você está vendo aí a foto do jogo Vasco da Gama e Goiás, que o fez sair, inclusive, da partida e se tornar dúvida para o jogo seguinte, que era contra o Caracas, na Venezuela. Ele sentiu essa dor. Eu conversei com os médicos do Vasco hoje, que me disseram que ele não reclamou mais nada depois. Mas isso pode ter trazido, sim, um prejuízo para o jogador. No dia a dia, Ricardo Sapinto tem dado muita força a Thales Magno. Tem feito o Thales Magno trabalhar, principalmente no aspecto finalização. Acha que o jogador é muito talentoso, precisa, é claro, com o tempo maturar e aprender a fazer melhor as suas definições, mas na finalização ele precisa realmente melhorar. Mas há um aspecto que eu estou trazendo nessa matéria para que nós, torcedores do Vasco, possamos ter um pouco mais de, talvez, calma na hora de cobrar de um jovem de 18 anos. Gente, ele é um jogador muito precoce, é um jogador que não é do nível de jogadores extra-série, fora do comum, que surgiram cedo assim. Não é um Pelé, não é um Neymar, não é um Messi, mas é um ótimo jogador. É um jogador que vai nos dar muitas alegrias. E eu trouxe 3 depoimentos. Um eu tirei ontem, da live em que Léo Matos esteve conosco, e ele falou exatamente sobre esse lance do gol. Acho importante para quem não viu que veja de novo. O Léo Matos fala sobre esse lance e também fala sobre Thales, a cobrança que está sendo feita em cima desse menino. Então, eu tenho já, vamos dizer, quase um mês, né, de convivência com o Thales. Foi um dos primeiros jogadores que, quando eu cheguei, encontrei ali, fez até a brincadeira com ele, porque eu tinha acompanhado alguns jogos do Vasco e da seleção sub-17 no Mundial, e achava que pela televisão ele era um pouco mais baixo. Quando eu cheguei, ele deve ter mais... eu o vi de frente, ele deve ter 1,83m, 84, ele é um pouquinho, eu acho que é um pouquinho até maior do que eu. Eu falei, cara, você é muito alto, cara, pela TV você parece menor. Ele riu assim, brincou, mas assim, não me parece introspectivo, não. Ele, pelo contrário, é um jogador que conversa, eu vejo ele brincando, mas ele também tem os momentos dele, como qualquer pessoa. Eu não vi o lance que você citou agora no jogo, mas, cara, na hora do gol, tem momentos que eu já reagi de diferentes formas nos gols que minha equipe faz. Às vezes eu sou o primeiro a correr igual um louco para abraçar quem fez o gol, quem deu o passe, e às vezes eu acabei de fazer uma ação ofensiva ou defensiva muito forte, estou cansado, meu time faz gol logo em seguida, eu não tenho força lá para poder comemorar, então eu vou caminhando também, como deve ter sido o caso dele, caminhando assim, meio que estou feliz da vida, mas recuperando as forças. Então pode ter sido isso que aconteceu. Como eu falei lá atrás, quando começou a nossa entrevista, o campo do esporte é um campo com a grama muito alta. E no aquecimento a gente já tinha notado isso, que parecia que estava correndo na areia de praia, entendeu? Muito difícil de jogar ali, até os jogadores deles comentaram com a gente, pô, aqui é difícil, a bola anda devagar, é muito difícil para correr. Então pode ser que ele tenha feito uma ação naquele momento do gol e estava se sentindo um pouco assim, precisando de ar, e não teve uma reação assim para poder comemorar. Cara, mas assim, o Thales, de uma forma, dentro do contexto do grupo ali, é um menino fantástico, muito, muito trabalhador, eu vejo ele treinando, se esforçando, é um grande talento que o Vasco tem, para agora e para o futuro, entendeu? E assim, logicamente que ele é novo demais para poder receber esse tipo de pressão que vem recebendo, mas ele vai amadurecer, entendeu? Os momentos ruins que a gente passa na nossa vida, as críticas, às vezes maus jogos, eu acho que a gente aprende mais nesses momentos do que nos momentos bons. Nos momentos bons a gente só desfruta. Quando a gente ganha um jogo, a gente vai para casa, às vezes a gente jogou mal, a equipe se portou mal, mas ganhou um jogo de 1-0, e você vai para casa feliz da vida e você não faz uma análise da forma que tem que ser aquele jogo, porque você ganhou, entendeu? Então, assim,
diversas vezes eu passei por alguns momentos ruins, ou na minha vida ou na minha profissão, e aqueles momentos foram os momentos que eu mais aprendi. Nos momentos bons eu não aprendi praticamente nada, eu só desfrutei, entendeu? Você para analisar, para pouco para analisar. Então, eu não estou dizendo que ele está vivendo um momento ruim, só estou dizendo que a pressão que ele recebe por ser um talento da base e pelo que ele já demonstrou, de repente um jogo ou outro ele não demonstra e todo mundo quer ver o tempo todo ele fazendo o lance, aqueles dribles que ele dá, e aí pode ser que um jogo ele não tenha essa performance tão boa e vai receber pressão, e ele é muito jovem ainda para poder absorver isso, entendeu? Mas eu acho que daqui a alguns meses ele já vai estar bem calejado e isso não vai ser mais nenhum tipo de empecilho para ele, entendeu? Esse tipo de jogadores, a tendência é maturar muito mais rápido. E fui buscar também depoimentos de 2 precoces, jogadores jovens, um eleito em 1989 o melhor sub-20 do mundo, mas que em 1990, tão jovem, já estava numa Copa. O nosso Bismarck. Bismarck com certeza passou muito por essa época de transição. Subia e descia, era tido como craque, ficou no banco durante muito tempo, depois voltou, já contou histórias aqui que no primeiro jogo tomou uma pancada e acabou não conseguindo completar o jogo e foi taxado de amarelão. Enfim, vamos ouvir primeiro Bismarck, que fala sobre Thales Magno e essa dura realidade da transição. Atenção, vascaínos. Em relação ao Thales Magno, o que eu posso falar é que do ano passado para esse ano, ele teve uma estabilidade muito grande esse ano. É um jogador novo, um jogador ainda que precisa amadurecer bastante. Em relação ao ano passado com o Vanderlei foi muito bem com ele, porque ele jogava de uma forma diferente. Então o que a gente espera dele é que realmente ele possa voltar a ser aquele jogador que todo vascaíno espera. Em relação a esse ano, ele foi muito abaixo do que a gente esperava que ele fosse, e porque a torcida do Vasco tem uma credibilidade muito grande em cima dele, porque é um jogador, eu não falo que seja um craque, mas é um jogador muito bom e que quando ele está mal, o time do Vasco sente. Então o que a gente espera é que ele possa voltar a crescer nos jogos e com isso o Vasco volte a crescer também. Atenção, vascaínos, um grande abraço. E o nosso terceiro convidado, também muito precoce. Teve uma base ainda mais conturbada, saindo do Botafogo, vindo para o Vasco, no Vasco sendo reserva, mas surgiu do nada e como um jogador que surge, como o Thales Magno ano passado, que arrebentou, ele acabou se tornando um dos maiores jogadores da história do Vasco. Edmundo Alves de Souza Neto, o Edmundo, que vem aqui falar como ex-atleta e também como jogador que passou por essa transição. Edmundo dá o seu depoimento sobre o jovem Thales Magno e esse momento difícil que ele vem passando. Bom, Flávio, o lançamento precoce de um atleta é sempre ruim, né? Principalmente num time que não está organizado, que não tem um padrão de jogo e que muda de técnico a cada 2, 3 meses, né? Então é sempre muito difícil. Apesar do Thales Magno estar longe de ser um fracasso, né? Ele é um case de sucesso, mas claro que precisa de amadurecimento, né? De experiência, né? E acho que essa obrigação é de quem está no dia a dia. Eu não tenho frequentado o dia a dia dos clubes já há 11 anos, depois que eu entrei na televisão e depois que eu parei, mas pouco que eu vejo, tem muito profissional trabalhando e pouca gente preocupada em lapidar os atletas, né? Melhorar a parte física, a parte técnica, finalização principalmente, né? Mas esse ano, por culpa dessa pandemia, dos jogos quarta e domingo, né? Mas eu acho que tem que ter um profissional no dia a dia do clube que olhe para cada atleta de forma individual, com o intuito de melhorar o atleta individualmente para que o coletivo sobressaia. Tá bom? Um grande abraço, fica com Deus.
Mas as coisas parece que estão caminhando de uma forma positiva. Hoje tive informação de que ele está treinando mais na parte física, tem melhorado demais na condição física, tem estado até muito cansado no final do dia, dormindo cedo para burro, não aguentando, não suportando tanto. Vai sempre ao seu culto, como foi hoje também, recebi essa informação, sempre ao lado de Deus, procurando ter esse conforto e procurando relaxar. Mas hoje, inclusive, depois do treino da manhã, foi tirar essas fotos que você está vendo com seu inseparável irmão e amigo Caio Magno. E também, para aqueles que têm dúvida em relação à briga na frente de Thales com Gustavo Torres, que pode ser até um substituto de Thales Magno, porque não? Thales está preparado, eu vi isso hoje, para ir para o banco, se tiver que ir para o banco, faz parte do amadurecimento. Você está vendo aí uma foto dos dois, tirada hoje, publicada no Instagram, tanto do Gustavo Torres como também do Thales Magno, mostrando que nesse aspecto não há tanta preocupação. Estou trazendo esses fatos e queria a sua opinião. Será que nós estamos sendo muito duros com o Thales Magno? Será que realmente ele pode melhorar? Será que ele pode ser esse extra série todo que muita gente pinta ou não? Será que nós precisamos dar mais aposta para ele? Precisamos dar mais a mão e menos pedra? É a pergunta que eu faço a vocês. Afinal, nós temos um talento, isso aí é indubitável. Mas até que ponto vamos ter paciência para que esse talento não consiga produzir muito? Vamos lá, eu quero a sua opinião. Tá na hora de estender a mão para Thales Magno. Como eu falei no bloco anterior, o time do Vasco voltou aos treinamentos hoje. Na parte da manhã, os jogadores treinaram. Aliás, o Sapinto só dá treino de manhã. O que é ótimo, hein? Obriga a rapaziada a dormir cedo, poder se colocar quietinho já para não extrapolar numa noite, até porque não tem noite com essa pandemia, né? A galera sempre quer buscar alguma coisa, mas o Sapinto tá ali na linha dura, realmente cobrando dos atletas. O Vasco hoje, por pouco, muito pouco, não perdeu um titular. Andrei, o volante Andrei, por conta da expulsão nesse jogo, da foto que você está vendo contra o Atlético Mineiro. Ele foi expulso nesse jogo. Ele foi julgado e absolvido na segunda comissão disciplinar do STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, do jogo Vasco e Atlético do dia 4 de outubro. Foi uma jogada violenta, assim ele foi incluído na pauta, artigo 254 do CBJD, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Ele foi absolvido por maioria dos votos e acabou sendo liberado. Há uma outra grande preocupação no Vasco, porque hoje foram feitos os exames da Covid-19. Tem um surto danado. Vocês perceberam? O Vasco jogou com o Palmeiras, de lá para cá o Palmeiras desandou a ter surto. O lateral esquerdo Vina não joga, inclusive, a partida de hoje à noite contra o Brasil pelo Uruguai. O Gabriel Menino, lateral direito, que foi para a seleção, também fora. Muita gente fora do Palmeiras especificamente. De lá para cá o Vasco também acabou tendo problemas com a Covid. Mas a grande preocupação, Felipe Bastos, porque viajou com a delegação para Recife e lá descobriu estar com a doença. Está lá internado, inclusive falei hoje mais uma vez com o Felipe Bastos. Tudo ok, tudo bem, cumprindo a quarentena. Vamos ouvir Léo Matos, porque ontem na live ele falou sobre isso. Muita gente perguntando, porque o viu ao lado do Felipe Bastos na Vasco TV. E ele trouxe um detalhe ainda pior. Ele dormiu no mesmo quarto que o Felipe Bastos. E ele apressou-se, fez ontem o exame da Covid. Mas vamos deixar o Léo Matos contar essa situação envolvendo o contato com o infectado Felipe Bastos. Cara, eu vou te falar uma coisa, eu não sei nem se eu podia estar falando isso aqui, mas eu dormi com ele naquela noite. Olha, no mesmo quarto. Deus do céu! Jesus! No jantar a gente estava falando um perto do outro, que é a mesa, né? Então, assim, fiquei preocupado. Até na noite que eu acordei, o pessoal perguntou se eu estava me sentindo bem. Eu falei, não, estou bem. Vou pro jogo, não tem problema nenhum, não. Hoje eu pedi para o nosso doutor fazer um teste rápido em mim, porque se eu precisasse ficar 10 dias ausente, que começasse hoje, entendeu? Porque eu não queria esperar 2 dias a mais para ser testado, para no dia que fosse testado ter mais 10 dias pela frente, porque parece que o protocolo é esse. Eu falei, pô, então se eu tiver que perder 10 dias, vamos testar hoje para eu perder de agora, para não esperar 2 dias para frente para fazer o teste. Aí eu fiz o teste rápido e deu negativo, graças a Deus. Então, assim, espero que pro próximo jogo eu esteja em campo e também que eu não pegue isso. Até o momento que eu saiba, eu não peguei. Só se eu peguei não tive... fui assintomático. Mas lá eu fazia teste também
Esse teste rápido é o quê? É o de sangue? É o exame, é aquele que pica o dedo, não? Ou é o, o do cotonete? Foi o do cotonete no nariz, mas o teste rápido que eu me refiro é que o resultado sai rápido, entendeu? Eles têm uma maquininha lá que... Mas foi o do cotonete mesmo no Mas nariz. O melhor é esse. Esse é o melhor dos exames. É esse, é o do cotonete, O cotonete é o melhor dos exames. Mas a grande preocupação é em relação aos 20% restantes do grupo. Praticamente 80% já contraiu a Covid. Mas dentro desses 20% estão os estrangeiros que vêm fazendo a diferença. Germán Cano, Martim Benítez e Leonardo Gil ainda não pegaram a Covid, tanto quanto Gustavo Torres, que acabou de chegar, não é titular. Mas esses 3 primeiros argentinos trazem uma preocupação muito grande. Aliás, por falar em Covid, você está vendo fotos aí do capitão Leandro Castan. Está assintomático, está mantendo a forma, fazendo os seus treinamentos dentro da sua casa. Assim como o zagueiro Miranda, que também você está vendo aí foto do seu Instagram, fazendo esse tipo de atividade para se manter de alguma maneira forte, né? Para se manter vivo, porque realmente ficar quieto, prostrado em casa não tem nada a ver. Bom, o Fortaleza chegou agora à noite ao Rio de Janeiro para nos enfrentar na próxima quinta-feira. E eu vou até a capital cearense, a linda Fortaleza, com o companheiro Antero Neto, grande Antero, narrador dos canais Sport TV, que é da TV Verdes Mares, afiliada da TV Globo em Fortaleza, e que vai nos trazer informações importantes do Fortaleza, que ao que parece vai mudar o esquema e vem em crise. É um time que não ganha 5 jogos, são 4 derrotas nos últimos 5 jogos, além do empate e eliminação da Copa do Brasil. Venha! Atenção vascaínos, Antero Neto! Atenção, vascaínos! Um abraço para todos vocês. Olha, eu passando aqui mais uma vez para bater papo com todos os amigos aí do Rio de Janeiro e lembrar que tem mais um jogo entre cariocas e cearenses. Agora é a vez do Vasco enfrentar a equipe do Fortaleza. Fortaleza que passa pelo seu pior momento no Campeonato Brasileiro. Diria que esse é o pior momento do Fortaleza dos últimos 3 anos, né? Contando Série B de 2018, Série A do ano passado e a Série A deste ano, porque são 4 derrotas seguidas, 5 jogos sem vencer, se computar o empate da Copa do Brasil, heróico em que a equipe do Fortaleza foi até a decisão por pênaltis, mas lá foi eliminado pela equipe do São Paulo. Mas essas 4 derrotas seguidas pesam evidentemente para qualquer equipe, né? E pesa também para a equipe do Fortaleza, que está de comando técnico, que é o Marcelo Chamusca. Não dá muito tempo para cobrar, mas ele já vai ter que mostrar serviço diante do time do Vasco da Gama e sem 2 peças muito importantes. O time do Fortaleza não terá o Osvaldo e também o Yuri César. Assim como aconteceu na rodada passada, os 2 atletas testaram positivo para a Covid-19. Vamos ver se o Marcelo Chamusca ele vai fazer alguma alteração. Qual seria a alteração, Antero? Por exemplo, ter como titular o Wellington Paulista, um homem da referência, o camisa número 9. Se isso vai acontecer, a gente tem que esperar um pouquinho para saber, ou se ele vai fazer a manutenção do mais ou menos do esquema tático que o Rogério Ceni vinha utilizando, sem a presença do Wellington, apesar dele ser o artilheiro da equipe da temporada. Para mim, o Wellington Paulista deve aparecer por ali entre os titulares. Valeu, pessoal! Bom, nós já noticiamos isso aqui. Hoje de manhã no Bom Dia. Quem vai apitar o jogo da quinta-feira é Jean-Pierre, ele mesmo, Jean-Pierre Lima, o gaúcho de Pelotas, de 41 anos de idade. Ele estava escalado para o jogo Palmeiras e Vasco na abertura do Campeonato Brasileiro. Acabou ficando de fora. Ele já apitou um jogo do Vasco nesse brasileiro de péssima lembrança. No dia 7 de outubro, o Vasco perdeu para o Bahia por 3-0. Nesse Campeonato Brasileiro, ele já arbitrou 6 vezes. E como VAR, 6 vezes, ele tem 12 atuações no Campeonato Brasileiro. E na Copa do Brasil, é uma atuação como árbitro, uma como VAR e uma como 4º árbitro. Que o Vin Diesel, o nosso Jean-Pierre, possa fazer um bom jogo e ajudar que a partida possa transcorrer normalmente. Você já baixou o aplicativo da OneFootball? Não baixou? Olha, eu vou trazer uma novidade para você que você vai adorar. Lembra que eu falei que a OneFootball, com layout novo, estava agora também com a gratuidade do futebol alemão, das transmissões da Bundesliga? Pois bem, agora você poderá ver no aplicativo da OneFootball Neymar e Companhia Limitada. É isso mesmo. A OneFootball agora tem os direitos também de transmissão gratuitamente para você do campeonato francês. É isso mesmo. Já a partir de agora, dessa semana, o campeonato francês pode estar na palma da sua mão. Vá aqui na descrição desse vídeo, baixe o aplicativo da OneFootball gratuitamente e você vai ter muita informação, um layout lindo
e as transmissões 0800 de dois dos campeonatos mais importantes do futebol europeu, a Bundesliga e a Liga 1 da França. É isso aí. OneFootball, parceira do canal Atenção Vascaínos, e agora transmitindo o futebol francês para você. Eu quero trazer uma informação importante nesse bloco a respeito de inscrição para as próximas competições, no caso o Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana, as competições que o Vasco vem jogando. O Campeonato Brasileiro se encerra na próxima quinta-feira. Ah, mas não era sexta? Sim, só que sexta-feira é feriado aqui no Rio e a CBF é aqui. Então, dia 20 seria o último dia, vai ser dia 19. Você pode contratar um jogador do mercado brasileiro ou então um jogador que não esteja vinculado a nenhum clube e trocá-lo dentro da lista que o Vasco já tem. Não é inscrever a mais, é trocar nessa lista. Depois disso, não pode se trocar mais ninguém, não pode se fazer mais nenhuma contratação para o Campeonato Brasileiro. Em relação à Sul-Americana, como eu já informei, são 3 trocas que devem ser feitas antes do jogo contra o Defensa e Justiça, com um espaço aí de 3 dias. O Vasco deve encaminhar na próxima sexta-feira, não está ainda definido, mas estão se conversando ali o Ricardo Sapinto, comissão, o diretor executivo Mário André Mazzuco, mas devem sair Breno, Ramon e Paredes, que inclusive já se foi para a entrada do Gustavo Torres, do Léo Matos e também do Jadson. Mas tem uma outra informação, podem ser feitas 2 trocas para as quartas e 1 troca para as semifinais. E aí a discussão que eu quero saber de você, será que vale contratar somente para a Sul-Americana? O jogador vem, joga na Sul-Americana, mas não joga no Campeonato Brasileiro? É uma boa discussão. Bom, em relação ao Defensa e Justiça, o nosso adversário. O Defensa e Justiça jogou pelo Campeonato Argentino no último domingo em seu estádio e empatou em 0-0 contra o Independiente. Joga agora dia 21 no sábado contra o Colón em Santa Fé. O time que jogou: Unsain, Martínez, Rodrigues, Frias e Loaiza, Marcelo Benítez, Acevedo, Camacho e Rius, Pizzini e Romero. Vamos ter sempre informação do Defensa e Justiça. Hoje fiz um contato com o querido Marcos, que é da Rádio Continental de Buenos Aires, e também com a assessoria de comunicação. Estamos tentando, inclusive, uma entrevista com o técnico Hernan Crespo, que é a pessoa mais famosa, o membro mais importante hoje do futebol do Defensa e Justiça, que não vem fazendo um bom campeonato argentino. Olha, e tem uma preocupação. Você está vendo aí, saiu a escala de árbitros para o jogo Vasco da Gama e Defensa e Justiça no dia 26 lá em Buenos Aires. Vai apitar o jogo o senhor Andrés Matonte, do Uruguai. Tá vendo a fotinha dele aí? 32 anos de idade, bem novinho, bem novinho. Ele tem 23 jogos nessa temporada 2020, 10 como quarto árbitro e 13 como árbitro. É um árbitro que você tá vendo aí uma manchete em espanhol, que não tem experiência internacional. E além do mais, a criança é daquelas que adora mexer no bolso para dar cartões. Só esse ano, ele deu 87 cartões amarelos nesses 23 jogos que ele fez. E deu 9 cartões vermelhos. Ele já apitou 2 jogos esse ano do Defensa e Justiça. Um mais recente agora, no dia 28 de outubro, quando o Defensa e Justiça jogou contra o Sportivo Luquenho, ganhou por 2-1 e se classificou. E no dia 3 de março, no jogo Defensa e Justiça 1, Santos 2, pela primeira fase da Copa Libertadores da América, o Defensa e Justiça é um dos clubes que ficou em terceiro lugar e acabou vindo para a Sul-Americana. Mas olha, é uma preocupação, tá aí a manchete. Árbitro com pouca experiência e com muita vontade de dar cartão. É bom que a comissão técnica do Vasco fique bastante atenta. Você está vendo aí uma foto do Felipe Melo? Sim, Felipe Melo. Ele deve ser, de alguma maneira, indiciado para julgamento. O Felipe Melo, ele quase quebrou o braço do lateral direito Léo Matos e vai ser sim julgado. Já está sendo feita a denúncia por esse movimento dele, que é quase uma agressão, aliás, é uma agressão. Ele quase quebrou o braço do Léo Matos e vai sofrer uma punição, apesar que está lesionado, teve um problema no tornozelo no próprio jogo com o Vasco e vai ficar muito tempo afastado. Você está vendo agora aí também a sequência de jogos do Sub-20 do Vasco e do Sub-17. Amanhã o Sub-17 joga contra o Fluminense fora, no campo do Fluminense às 3 horas da tarde. Na quinta-feira, o Vasco pega o Avaí no jogo de volta da Copa do Brasil. O primeiro jogo venceu por 1-0 lá no Arte-Sul. O Vasco vai jogar agora contra o Avaí. Depois, no sábado, o Vasco tem um jogo de volta contra o Fluminense, no Sub-17. E domingo, o Vasco tem um jogo contra o Internacional.
Bom, você está vendo também agora uma foto do gramado de São Januário. Muita gente querendo saber. E o gramado, hein? Falei hoje com o pessoal da Greenleaf, tô em cima, tô cobrando. O gramado foi replantado nas 2 grandes áreas e a expectativa realmente é que o gramado esteja melhor, para que o Vasco não tenha aquele problema até de perder mando de campo. Informação que nós trouxemos aqui na semana passada, na sexta-feira passada. A Greenleaf está realmente sendo muito cobrada, mas olha, a relação não tá legal não. Muita cobrança, o Vasco também está em débito, o negócio não tá andando muito legal. Bom, e para fechar esse bloco, antes do bloco dos abraços, eu quero dar um detalhe muito rápido sobre o negócio de eleição no Vasco. O candidato Jorge Salgado entrou na justiça pedindo a reconsideração do desembargador, o senhor Camilo, que deu o ganho de causa para a eleição do dia 7. É um assunto tão mala, gente, que eu nem me preparo para falar. Mas a informação de política hoje, aqui no AVNews, é só essa. Quem não gosta de desconto? Quem não quer pagar menos, com até 90% de abatimento em ótimos serviços? Qual a empresa não gostaria de ter seu nome divulgado sem custo para milhares de clientes e apenas pagando se vender? Fácil responder. www.indiourbano.com.br. Somos um canal facilitador, com ofertas em centenas de serviços, pagamentos rápidos e facilidades para adquirir descontos e promoções. Entre no Índio e descubra como aproveitar esse mundo de bons preços e vantagens. Gostou? Usou, comprou. E para lojistas, levamos o cliente até você. O resto é a sua qualidade. Estamos juntos, parceiros sempre. Índio Urbano, um novo conceito de pagar barato. E para terminar esse AVNews, antes dos abraços, só fazer o registro. O presidente do Vasco, Alexandre Campelo, também é um assunto que não devemos nem muito nos estender aqui. Hoje publicou uma carta aberta em que fez denúncias muito sérias de desvio de verbas, de problemas com ingressos. Você tem no Twitter do presidente Alexandre Campelo toda a carta, uma carta aberta com um teor bastante pesado realmente. Ele faz denúncias muito sérias. E logo depois, ele convocou uma entrevista coletiva e pediu paz ao clube, pediu paz aos 2 candidatos, tanto Levenciano como Jorge Salgado, até sugeriu um 3º turno de eleição. Colocou outros assuntos também, que isso vem afetando demais o futebol em função de muitas notícias desencontradas, inclusive falou até da situação do Martim Benítez, de que um candidato já afirmou, segundo Alexandre Campelo, volto a dizer, segundo Alexandre Campelo, um candidato já disse que comprou o jogador, falou, é claro, num tom mais jocoso, falou da questão da renovação de alguns jogadores que terminam dia 31, que já tem ideia de alguns que não vão renovar e outros já se tem ideia de que devem renovar contrato. Colocou bastante coisa, jogou bastante coisa no ar o presidente Alexandre Campelo, mas nós deixamos bem claro aqui, discordamos de uma situação que foi falada pelo presidente Campelo, de que se falou muito pouco de futebol depois da vitória de sábado. Bom, até concordamos, se falou muito mais de política do que de futebol, em muitas partes, em muitos canais, em mídia em geral. Aqui não, presidente. Aqui a gente falou de futebol. Germancano foi nossa abertura do Bom Dia Gigante de segunda-feira. Ontem fizemos uma live com o Léo Matos. Hoje, no Bom Dia Gigante, o Emerson Rocha ouviu grandes jogadores da história do Vasco, falou da juventude do Thales Magno. Nós estamos fazendo esse vídeo agora e vai ser assim. Nós vamos falar de futebol. Quando os homens se resolverem, a gente talvez dê um espaço para a gente anunciar quem vai ser o novo presidente do Vasco. Por enquanto, chance zero. Zero. Política definitivamente não é a nossa área. Agora, a hora do abraço. Em nome da CG Segurança Eletrônica, segurança não tem limite. Os telefones estão aqui embaixo, você tem o site para você ver as promoções e nessas promoções você pode conseguir preços muito bons. Por quê? Porque o Cristiano é bom de jogo. Você que quer dar segurança à sua casa, ao seu prédio, ao seu condomínio, você que é síndico, procure a CG Segurança Eletrônica. O Cristiano faz um trabalho excepcional. Olha aqui, eu quero mandar 3 abraços muito especiais. Quero mandar um abraço para o Luiz Martins, um grande abraço. Ao Frederico, que é representante da Teca lá em Friburgo, que hoje encontrou o nosso Emerson Rocha na praça. Bateram um papo muito legal. Frederico, um grande abraço para você, muito obrigado pelo carinho. E eu quero mandar um recado aqui para o Leonardo Mascarenhas. Ô Leonardo, olha aqui, você que é casado com a Mariana, que está grávida de 9 meses com o Vicente, sendo esperado avidamente por vocês. Ô Leonardo, para
de ver os vídeos, cara. Dá uma atenção à tua esposa. Pô, ela fica chateada, velho. Toda hora isso. Eu tô brincando, mas vê os vídeos, mas dá atenção também à patroa, cara. Pô, ela tá assim meio bolada contigo. Leonardo, é uma brincadeira, meu irmão. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Um beijo pra sua esposa. Um beijão do Vicente, que ele seja um grande amuleto da sorte para vocês, para todos vocês, da sua família. Parabéns e saudações vascaínas, vocês que são muito Vasco. Para vocês a gente faz isso aqui diariamente com prazer inenarrável, porque vocês merecem. Vocês anônimos, vocês que amam o Vasco acima de qualquer coisa. Para vocês a gente dedica o AVNews dessa noite. Um grande abraço. Amanhã de manhã tem o Bom Dia Gigante com o jovem, o intrépido JP Escofano. E à noite eu volto com o AVNews com detalhes finais, falando do jogo de quinta-feira, Vasco da Gama e Fortaleza em São Januário. Tchau, turma. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca!